Igreja, o lugar onde encontramos a graça de Deus? Essa é a questão que a gente precisa pensar sobre isso. O verdadeiro amor de Deus, a expressão desse amor tão profundo é revelado por meio da sua graça. Mas entendemos o que seja de fato graça? Talvez não entendamos e não temos compreendido que o que expressa, o que revela o nosso Deus ao mundo, talvez além de mostrarmos compaixão, misericórdia, além de praticarmos a equidade, revelarmos a justiça de Deus, talvez a graça seja o aspecto mais fundamental e importante na vida da igreja que nos conduz a revelarmos o nosso Deus. Se não entendermos graça, se não entendermos a graça de nosso Deus, com certeza nós não revelaremos e não expressaremos o nosso Deus ao mundo. Talvez se pensarmos segundo a perspectiva de Coríntios, lá no capítulo 13, quando Paulo fala acerca do amor, ele fala, olha, a gente pode dar tudo, pode fazer de tudo, pode nos oferecer como sacrifício, mas se não tivermos o amor, não faz diferença nenhuma. Quando pensamos acerca de religião, e muitas vezes a gente pensa no cristianismo como uma religião, e acaba sendo uma religião quando não entendemos a graça e a importância da graça nas nossas vidas, ou seja, na vida da igreja. Quando a gente pensa que, em termos de fazer as coisas, em termos de mundo, de ser realmente uma oferta em favor do mundo, no sentido de fazer obras de caridade, de ajudar as pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas, talvez possamos fazer tão bem quanto ao mundo, ou melhor do que no mundo. Ou o mundo pode até fazer melhor do que a igreja. Mas se não houver a expressão da graça, não vai fazer diferença nenhuma e seremos uma religião como qualquer outra. Quando a gente olha e vê tudo numa perspectiva religiosa, nós esquecemos da graça de Deus. Talvez a gente precise entender que o que vai fazer a diferença na vida das pessoas, o que vai fazer a diferença da igreja no mundo, é se entendemos a graça de Deus e se expressamos a graça de Deus no mundo. Pois se não expressarmos a graça, não revelaremos o nosso Deus no mundo. Por isso, a gente fala, mas o que é graça? A gente pensa na perspectiva, bom, é um favor imerecido, beleza? Um favor imerecido. Mas o que de fato significa a graça para nós? Quanto nós estamos comprometidos na expressão dessa graça? Quando vemos uma prostituta, quando vemos um assassino, quando vemos uma pessoa que cometeu um delito, nós não estamos dizendo que nos seus erros, ou um ladrão, ou até mesmo mentiroso, a gente primeiro classifica isso como critérios de pecado diferentes e achamos que isso é algo que faz de fato diferença. E não faz. Pois quando a gente olha nas Escrituras, a gente vê que todo tipo de mentira, ou seja, ladrão, aquele que engana, que rouba, tudo classificado dentro do mesmo nível e todos não participarão do reino de Deus. Mas é nossa responsabilidade, ou seja, acusar as pessoas, apontar o erro das mesmas? Ou o que devemos fazer é revelar a graça de Deus e deixar que a justiça do mundo cumpra com o seu papel, ou seja, assuma a responsabilidade de punir segundo as leis? O que a gente precisa entender é que graça está relacionada a uma dívida impagável, a algo que não temos como retribuir. É algo que é dado. Exige, de fato, um compromisso em revelar e manifestar. Quando pensamos na graça, devemos pensar numa perspectiva, por exemplo, de se é algo que a gente está comprometido ou envolvido. Se não entendermos que se trata de compromisso, nós não entendemos a graça de Deus ainda.
Por isso, quando a gente pensa na graça, devemos pensar, por exemplo, no prato no virado à paulista ou naquele bife a cavalo, onde, além dos demais ingredientes, nós temos a carne, tá, que é oferecida por animal, que no caso do virado à paulista é a bisteca, que é o porco, e no bife a cavalo é a vaca que entra com a carne. E o ovo, que é algo que é disponibilizado pela galinha. Então, quando a gente vê a galinha neste processo na composição do prato, ela está envolvida. Mas a vaca, o porco, eles estão comprometidos porque eles precisam dar a própria vida. Quando a gente olha a graça de Deus revelada, nós devemos olhar numa perspectiva do que Deus fez ao ponto de ele estar de fato comprometido com o processo. Mas eu preciso entender a minha realidade, porque se eu não entendo, eu não poderei me comprometer com Deus, com sua vontade, e assim a igreja não pode estar comprometida com a expressão da graça de Deus neste mundo. Cristo morreu por nós. Deus ofertou, ele se deu em nosso favor. Deixou, abriu mão, esvaziou de si mesmo, para que nós pudéssemos conhecer. Mas eu tenho que olhar na perspectiva de que eu estava morto, separado, e que não existia nada que eu pudesse fazer para alcançar a misericórdia de Deus, a compaixão e o amor de Deus. A graça se revela dessa maneira, na impossibilidade daquele que vai ser o objeto da graça, de fato, poder fazer alguma coisa para se livrar daquela situação. Estávamos mortos, separados de Deus, definitivamente mortos, sem qualquer condição de alcançarmos qualquer favor de Deus, por mais que nos empenhemos. E se nós não entendemos nessa perspectiva, nós nunca compreenderemos a graça de Deus. Se falarmos como o religioso que diz, olha, eu não mato, eu não roubo, eu cumpro a lei, ou seja, eu obedeço os mandamentos, eu sou bom, eu distribuo, eu dou os dízimos, faço as minhas ofertas, eu ajudo o pobre. Então, eu acho que eu sou bom. E quando eu acho que sou bom, eu acho que eu sou merecedor da graça de Deus. E, de fato, não somos. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus. Não me importa se sou religioso, não importa se sou moralista, ou não importa se eu nem conheço as Escrituras. A graça de Deus veio para todos, para que, reconhecendo cada um que somos pecadores, possamos nos arrepender e nos voltar para Deus, recebendo o que Ele nos ofertou. Tem aquela história do devedor que devia um montante impossível de ser pago, mesmo que distribuísse aquilo por toda a sua vida. O que o seu senhor faz? Ele vai e perdoa aquela dívida porque foi implorado. Mas este mesmo servo, ao sair dali, e encontra um conservo seu que lhe devia uma quantidade mínima, ele faz o quê? Ele vai, condena, coloca na prisão. O que este não entendeu? Ele não entendeu a graça do seu Senhor. Ele não foi, vamos dizer assim, uma pessoa que reconheceu aquilo que ele recebeu de uma dívida impagável, recebeu o perdão de toda aquela dívida. Nós, muitas vezes, como igreja, temos agido como esse. Diante do infortúnio, diante da desgraça alheia, diante das lutas e dos problemas dos outros, nós somos capazes de apontar o dedo acusando, mas não somos capazes de revelarmos a graça de Deus. Precisamos revelar essa graça ao mundo. É isto que faz diferença da igreja, é isso que faz diferença do povo de Deus, dos filhos de Deus, revelar a graça diante de todos. Talvez um dos aspectos para começarmos a entender acerca da graça de Deus está num livro
que fala a graça maravilhosa de Philip Yancey. Não traz tudo, mas traz acho que talvez o princípio de compreendermos o que seja essa graça revelada por Deus e que é nossa responsabilidade revelá-la ao mundo. Deixar claro que faz a diferença no que nós fazemos como filhos de Deus é quando revelamos essa graça às pessoas. Favor imerecido? Sim, mas é muito mais do que isso. Nós precisamos entender e receber de fato e entender que nós somos responsáveis por revelar a virtude de Deus, essa virtude que é a graça dele. Graça que é derramada abundantemente em nossas vidas, assim como o amor, pelo Espírito, para que nós manifestemos ao mundo e adotemos uma posição que expressa o verdadeiro amor de Deus em favor das pessoas, para que elas possam ser salvas. Nós precisamos estarmos comprometidos com a graça para revelarmos o amor de Deus, para revelarmos Cristo e assim as pessoas alcançarem a salvação de nosso Deus e não uma mera religião. Nós não estamos aqui para formarmos prosélitos, para formarmos pessoas como nós, religiosos, mas para formarmos pessoas que são como Cristo, que revela o Pai ao mundo, que manifesta a sua graça, que se faz oferta em favor das pessoas. Será que entendemos, será que compreendemos a graça de Deus ou precisamos buscar o conhecimento dessa graça e deixarmos de ser egoístas, hipócritas e religiosos como talvez temos sido? A igreja existe para revelar a graça de Deus, para revelar o amor de Deus, para revelar as virtudes de Deus neste mundo. Se não estamos fazendo isso, somos uma religião como qualquer outra neste mundo. E que usamos dela para atender e buscar os nossos interesses e não para revelarmos o nosso Deus ao mundo. Que a gente possa entender, compreender isso e buscar o conhecimento de Deus, buscar o conhecimento da sua vontade, conhecer essa graça e compreender essa graça e entender o nosso papel no revelar desta graça ao mundo, para que todos possam conhecer o nosso Deus e o nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.